Estrada, meu guia e meu fim, no grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamado por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e às redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno, com força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. E escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa ao rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe
os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Sátiro, que hoje toma posse como administrador desta paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do município de Matina. Reverendíssimo Padre Sandro, administrador paroquial da paróquia de Santo Antônio de Sebastião Laranjeira. Irmã Marinês, aos familiares do Padre Sátiro, aqui presentes, e todo o povo de Deus reunido para este momento de alegria, de unção, de ação do Espírito Santo de Deus. Estamos quase que concluindo o tempo pascal. Estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. No próximo domingo de amanhã, 8, estaremos celebrando a festa da Ascensão do Senhor e o domingo seguinte, a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Sabendo disso, nos localizando nesse contexto, compreendemos muito bem a palavra que nos foi proclamada. Nos falando da ação do Espírito de Deus presente no mundo e um discurso no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faz parte dos seus discursos finais de despedida, preparando a comunidade para receber, acolher o Espírito Santo de Deus. A subida de Jesus aos céus não é para se ausentar de nós. Jesus, ele quer permanecer para sempre no nosso meio. Por isso ele instituiu a Sagrada Eucaristia e nos disse hoje no Santo Evangelho: eu não vos deixarei órfãos, ou seja, sem uma orientação, sem um condutor, sem um advogado. Virá sobre vós o Espírito Santo de Deus. Na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, nós vamos contemplando como a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai produzindo seus frutos. A grande novidade é o crescimento de comunidades, a adesão de novas pessoas à igreja, o batismo de muitos, a recepção do Espírito Santo de Deus, a cura dos paralíticos, dos doentes, a recuperação da saúde e a expulsão do mal que está presente no meio do povo de Deus. São sinais notórios, sinais bem visíveis da ação do Espírito de Deus. Ninguém pode dizer que recebeu o Espírito Santo de Deus sem que dê sinais desta recepção do Espírito de Deus. Hoje ouvimos como, através dos apóstolos, as comunidades iam crescendo. Hoje se falou da Samaria, que acolhe a palavra de Deus, acolhe num processo de conversão. E como os apóstolos se sentem felizes e entusiasmados e vão ajudar
aquele apóstolo que está ali da Samaria, o Filipe, a anunciar a palavra do Senhor e a fortalecer a comunidade. Pois bem, o que nós ouvimos do Atos dos Apóstolos, desse relato, é exatamente o que acontece na nossa igreja. Não é diferente. Graças a Deus, podemos dizer que a Diocese de Caetité é uma igreja viva, ungida pelo Espírito Santo de Deus, e que dá sinais visíveis desta ação do Espírito de Deus. Às vezes, a gente, em vez de agradecer, termina reclamando. Oh, meu Deus, são tantas comunidades. Oh, meu Deus, tantas paróquias. Oh, meu Deus, tanta distância. E nós transformamos o que deveria ser em ação de graça em reclamação. Mas o Espírito continua agindo. Graças a Deus. Nós temos 34 paróquias, com a recém-nascida paróquia de Lagoa Real. Graças a Deus que eu, como bispo, aqui há 4 meses, tenho consciência que se eu tivesse mais ministros ordenados, nós chegaríamos a 40 paróquias. E isso não é graça nossa, nem mérito nosso, é a ação do Espírito Santo de Deus. A palavra é anunciada em todos os municípios. O milagre acontece. O mal sai da vida de muitas pessoas que se convertem, que acolhem a palavra de Deus e dão testemunho de uma mudança de vida. Graças a Deus, nos nossos municípios, mesmo diante da carência de padres, se celebra a Eucaristia. O povo de Deus se alimenta com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas acontecem, as pastorais evoluem. Eu vi aqui o relato e estava aqui pensando, meu Deus, tudo isso só aqui em Matina. E se a gente somar ao que acontece nas outras 33 paróquias, nós teríamos um relato grandioso da ação do Espírito de Deus. Podemos afirmar, vocês receberam o Espírito Santo de Deus. E por isso estão produzindo frutos de conversão, estão dando testemunho da ação do Espírito de Deus e estão conduzindo a paróquia de vocês, mesmo diante das dificuldades. Dificuldades, nos falou a segunda leitura. É quase, podemos dizer assim, que a segunda leitura de hoje é uma defesa, uma apologia ao martírio. Devemos saber que tem 3 elementos que nos constituem como igreja. Esses elementos são a nossa comunhão. Se não vivermos em comunhão, e a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, nós não agimos em nome do Senhor. O segundo elemento é o do serviço. Se a igreja não for diácona, se a igreja não prestar um serviço à sociedade, ao povo de Deus, é o serviço da palavra, da Eucaristia, do testemunho, ela não será a igreja do Senhor. E o terceiro elemento foi o de que nos falou hoje a segunda leitura, o sofrimento. Se não houver martírio, se não houver sofrimento, se não houver entrega de vida, se não tiver cruz, não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro
que nós não queremos o sofrimento, nem vamos procurá-lo de forma nenhuma, mas pela nossa fidelidade à palavra de Deus, o sofrimento, a perseguição virá. Fato comprovado é o que foi lido ali no histórico. Padres que sofreram perseguição por fidelidade à palavra de Deus. A fidelidade nos coloca numa proximidade de Deus, uma amizade com Deus, quando Ele diz: guardarão a minha palavra. Mas esta fidelidade, essa amizade com Deus, muitas vezes traz dificuldade para nós, porque o mundo não compreende esta amizade com Deus, e aí passa a nos perseguir. Daí hoje o apóstolo nos fala isso: olhe, Cristo, o Mestre, o Senhor da igreja sofreu, por que nós não sofreremos? Se tivermos medo do sofrimento, não devemos abraçar o cristianismo. Mas se tivermos a coragem de sofrer, e sofrer com a certeza de que nós sofremos unidos a Cristo Jesus, aí sim. Eu ouvi também no relato alguns momentos de sofrimento da comunidade, sobretudo na transferência de padres, a incerteza que gera, a insegurança, outros sofrimentos. Faz parte da vida da igreja, e se não tiver, não será igreja. O nosso caminho, o nosso destino é a glória dos filhos de Deus. Jesus foi glorificado, nós seremos também glorificados. Mas o caminho de Jesus teve a cruz, o nosso também teve a cruz. O sofrimento, as dificuldades de uma paróquia, não a diminui em nada no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, nem coloca a paróquia numa atitude de inferioridade às outras paróquias. Cada comunidade tem o seu sofrimento próprio. Esse sofrimento nos diz que somos de nosso Senhor Jesus Cristo. No Santo Evangelho, Jesus se preparando para a despedida definitiva, essa despedida física entre nós, Ele nos fala do Espírito Santo como advogado. Mas Ele diz assim: eu enviarei outro advogado. E isso para nos dizer que Jesus advogou a nossa causa. Ele mesmo foi o nosso advogado diante de Deus, e pagou isso com a sua vida, derramando o seu sangue. Enquanto esteve fisicamente conosco, nos defendeu, nos protegeu. E Jesus, sabendo da nossa insegurança, da nossa fraqueza, da nossa necessidade humana, da nossa justificação diante de Deus, Ele nos envia o outro advogado, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que se torna a força da comunidade, que torna a comunidade dinâmica. Volto novamente ao relato, muito bem feito. Parabéns a quem elaborou. Mostrou que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se tivesse ficado aqui somente um padre, vocês não teriam experimentado dos outros, das maravilhas que os outros trouxeram. Se ficasse eternamente um padre aqui, estagnado, a comunidade não se renovaria. Em cada um que vai, em cada um que vem, a comunidade, a igreja se renova. Espírito de Deus é dinamismo. Quando em casa, a gente abre as janelas da casa
que vem o vento forte, que é um dos símbolos do Espírito Santo, desmantela um bocado de coisa. Se tiver papel desprotegido, vai tudo embora. Toalha de mesa, desarruma tudo. E é assim mesmo a ação do Espírito de Deus. O Espírito não é as coisinhas tudo organizada. Graças a Deus ninguém vai, ninguém vem. Está tudo parado. Espírito de Deus é dinamismo. E muitas vezes a gente acha que está tudo desorganizado, o bispo não tem cabeça, a diocese não pensa, parece que não tem conselhos, e não sei o que mais, e isso, aquilo, outro. Tudo ação do Espírito de Deus. E nós, na nossa insegurança, com medo, com os bracinhos fechados, recuando, com medo do novo. Não tenhamos medo do novo. Todo novo é a ação do Espírito de Deus. E se esse novo trouxer para a gente algum sofrimento, é o caminho de Jesus. Graças a Deus, que na vida a gente encontra alguns que causam sofrimento a nós. Isso nos ajuda a converter e a mostrar que o nosso caminho é o caminho de Jesus, o caminho da cruz. Claro, eu tenho uma grande preocupação com as paróquias que não têm padres residentes. Desde que eu cheguei, que o meu coração sofre com isso. Não só aqui em Matina, mas tantas outras que podemos citar. Tínhamos o caso de Sebastião Laranjeiras, de Caraíbas, que estive lá semana passada. Hoje Lagoa Real, mesmo sendo paróquia, mas não tem um padre residente. Municípios como Caturama, que ainda não se tornaram paróquia. Tudo isso, claro, por causa da carência de sacerdotes. E isso nos convoca a ser uma comunidade orante, uma comunidade que trabalhe as vocações, seriamente as vocações, as famílias, porque a vocação nasce na família. É dentro da família cristã, bem formada, bem conduzida, que nascem as vocações. E a igreja deve estar atenta para perceber os sinais do chamado de Deus nos jovens, aqueles que são chamados à vida sacerdotal ou à vida consagrada. A igreja também é responsável por aqueles que são enviados como ministro da palavra, de ajudar o padre a ser padre. Olhe, o melhor amigo da gente é aquele que nos ajuda a ser aquilo que nós queremos ser, quando aquilo que nós queremos ser é algo bom. O pior amigo ou não amigo é aquele que nos desvia de um caminho que nós estamos, um caminho correto. Esse é o pior amigo. Então a comunidade também deve ajudar o padre a se conduzir como padre. Como assim? Rezando, orientando, às vezes corrigindo alguma coisa, na caridade, alguma coisa que perceba que possa causar escândalo ou dificuldade à comunidade. Apoiando, não é dizendo sim a tudo, mas sendo presença na vida do padre, respeitando, claro, a sua liberdade e respeitando também a sua intimidade. O amigo não invade a intimidade do outro. A comunidade pode muito bem ajudar o padre, e às vezes, quando o padre é chamado a outra missão, a comunidade, mesmo com o coração sofrido, vai dizer: olhe, mas é sua missão, o senhor tem que ir. Quando eu fui chamado para ser bispo em Poções, eu ouvi muitas lamúrias e lamentações. Mas uma senhora muito simples, nem é muito de igreja, disse assim: olhe, eu sinto muito com a sua saída, mas vá, a igreja está lhe chamando. E o Senhor, como pastor, fez uma promessa de cumprir aquilo que a igreja necessitasse do Senhor. Está aberto, então vá. A gente sofre, mas tem que ir.
E é assim também que nós temos que nos comportar. O padre, ele não é ordenado para uma paróquia, ele é enviado. Vocês, padre Sátiro está vindo para cá, é um fato notável. Claro que ele não é o único padre da diocese que está servindo a sua cidade natal. Eu já tenho a relação de outros também, até residentes. Mas ele surpreendeu muito quando eu o chamei para que ele desse assistência a essa comunidade. Até, mas minha terra natal, eu digo, não tem problema. Aqui ele foi batizado. Não tinha consciência do batismo, era criança, não é? Mas hoje, em plena consciência do seu batismo e mais da missão que assumiu. Ele não está vindo simplesmente como um filho da terra, conterrâneo ou consanguíneo, mas ele está vindo sobretudo como missionário, anunciador da palavra. O fato de estar no meio dos familiares e parentes não deve servir de comodismo. Ele está para anunciar a palavra. Se bem que Jesus disse que um profeta pouca coisa faz em sua terra natal. Mas eu espero que o padre Sátiro possa fazer muitas coisas aqui na terra natal, e não para contrariar a Jesus, mas que isso não seja desculpa, e possa sim realizar aqui na sua terra natal muitos milagres. Padre Sátiro tem uma função primeira antes da paróquia, que é a de formador do seminário propedêutico. Antes era o padre Sandro, agora é ele. Esses jovens que estão aqui na frente são orientados por ele. E é uma missão importantíssima na diocese, porque se a gente não tiver bons padres na formação, nós teremos péssimos pastores no futuro. Então a nossa preocupação de formar bem, desde o início, um processo que é de quase 10 anos, formar bem aqueles que são chamados, para que a gente possa oferecer ao povo de Deus pastores, como diz a Sagrada Escritura, com um coração semelhante ao coração do Senhor. Verdadeiros pastores, servos do povo de Deus. Então, assim, isso limita também a ação do padre Sátiro aqui na paróquia, porque ele tem essa primeira função, além de outras, como a pastoral vocacional, o pré-propedêutico e todo esse processo de formação. Mas ele sabe também, conversamos, que durante os períodos de recesso do seminário, ele dará uma atenção maior à comunidade paroquial. Ficará aqui sobretudo no final de ano, né? E meio do ano tem um recesso pequeno, então ele ficará aqui sendo uma presença maior. Está recebendo o encargo de administrador paroquial, não é de pároco. E eu tenho que dizer a vocês, eu não posso enganá-los, de que a provisão de administrador paroquial difere da provisão de um pároco, porque um pároco se pode estabelecer um tempo que ele vai ficar ali, embora se houver necessidade, pode ser mudado antes. Mas o administrador paroquial não tem essa segurança. A qualquer momento que for necessário, ele poderá ser conduzido a outra paróquia. Claro, isso por quê? Porque é o que eu disse a vocês, a ação do Espírito de Deus. Eu não posso dizer ao padre Sátiro, diante das situações da diocese, a formação, que ele vai ficar aqui 5 ou 6 anos, porque nós temos necessidades futuras. A gente arruma a casa, mas sabe de algumas coisas, algumas previsões assim, para o futuro. Aí a gente já tem que se prevenir em relação a isso. Mas claro, não é a minha intenção tirar de forma imediata. É na medida que houver ou aparecerem outras necessidades assim na diocese. Mas espero que ele possa ter uma boa estadia aqui com vocês. Não preciso pedir que o amem, porque
este amor já é natural, já vem do processo natural de ser filho da terra, mas que eu ajude na condução do povo de Deus, na condução da paróquia e também o ajudando, porque claro, quando o reitor ele assume a função de pároco, no meio do povo também ele se prepara para conduzir os seminaristas, os seus formandos. Mas rezemos. A minha intenção é que logo, assim que pudermos, tenha um padre residente em cada paróquia. Padre Sátiro irá morar, já está morando em Caetité, no seminário. Isso difere também porque os padres, os últimos, estavam morando em Guanabi e vindo aqui. Ele vai morar em Caetité, um pouquinho mais distante, e aos finais de semana dará assistência a essa paróquia. Bem como o padre Sandro, residindo em Caetité, está dando assistência a Sebastião Laranjeiro. Foi uma forma que eu encontrei de ao menos responder a algumas necessidades urgentes, algumas paróquias que estavam assim sem assistência, algumas necessidades de mudança. Podem ter certeza que a gente não muda ninguém para se divertir, ou achar bom, ou ver alguém sofrendo, não, de jeito nenhum. Quem primeiro sofre é o bispo e os conselhos do bispo, quando a gente tem, então, que tratar de alguma transferência. Mas, por causa da ação do Espírito de Deus, que vai dinamizando as coisas, a gente tem que agir dessa forma. Então vamos pedir a Deus que nos dê a força necessária, ao Padre Sátiro, a força de um pastor, para conduzir bem as suas ovelhas. Que nenhuma ovelha desse rebanho venha a se perder. Rezar também como povo de Deus, para que suscite no coração de cada fiel a obediência que deve prestar ao seu pastor, a solicitude, o amor e o zelo pelas vocações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.